Olá, sejam todos muito bem-vindos a Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda e na leitura de hoje a gente vai dar uma investigadinha com o tarô nos sinais, sonhos e naquilo que o nosso subconsciente, ou talvez até os nossos mestres e guias, estejam querendo dizer com os sinais que eles estão passando para a gente. Eu gostei dessa leitura, e você? Vamos entrar no clima com a vinheta? Vamos lá. Beijos. Como a gente vai estar falando de sonhos, mensagens, sinais, eu trouxe aqui esse filtro dos sonhos e acho super interessante a gente dar uma olhadinha o que é o filtro dos sonhos para os nativos norte-americanos que os criaram, né? Então eu separei aqui algumas informações antes da gente seguir em frente, até porque isso é importante para a canalização perfeita da mensagem. Cada parte do apanhador de sonhos tem significados ligados ao mundo físico. Agora, uma das coisas é que a forma circular refere-se à Terra. A teia absorve os pesadelos à noite e os descarrega durante o dia. As penas, o meu não tem pena, tem uma peninha de madrepérola aqui, mas enfim, as penas, por outro lado, agem como escamas, permitindo que os bons sonhos desçam sobre a criança ou o adulto que está dormindo. Mais recentemente, os apanhadores de sonhos foram usados como um símbolo compartilhado de esperança e cura. Olha que lindo! Por exemplo, o Little Thunderbirds Drum and Dance Troupe da reserva indígena Red Lake, em Minnesota, viajou para outras escolas que sofreram perdas e tiroteios, e olha que a gente acabou de passar por um processo desses. Recentemente, essa notícia até me deu uma tontura, que essa notícia realmente me pegou de surpresa, mas vamos lá. O apanhador de sonhos já foi passado de Red Lake para estudantes em Columbine, Colorado, Sandy Hook, Marysville, Washington, Townville, Carolina do Sul e Parkland, Flórida. Embora nenhum gesto simbólico possa reverter as atrocidades cometidas nessas comunidades, o apanhador de sonhos continua sendo um poderoso símbolo de união para pessoas afetadas por essas tragédias. Eu vou ser muito sincera com vocês, acho que vocês pegaram no meu rosto que eu não estava contando quando eu comecei a ler o texto, não estava contando com essa informação. Mas é assim mesmo, a canalização vem do jeito que ela vem. E, para falar bem a verdade, eu fiquei bastante surpresa com... Não, na verdade, não fiquei muito surpresa. Com o acontecido, né, em Santa Catarina. Então, infelizmente, isso aí deve estar reverberando de alguma forma para a gente no inconsciente coletivo, já faz um tempo, né, para ter eclodido dessa maneira. Então, a gente vai ter que investigar isso aí, junto com outras coisas que são mais pessoais. Inclusive, agora eu acabei de ter um insight aqui de fazer, a princípio, uma leitura geralzona para todo mundo e depois as 3 opções. Então, vamos lá. É o ciclo da inspiração, a gente só segue, tá? O fluxo da inspiração não pode ser contido, né? Então, vamos lá. Beijos de novo. Eu vou pegar aqui, então, me deu vontade de pegar o tarô do antes, a gente começar a explorar um pouco qual é a mensagem que precisa vir para a gente em relação a essa situação recentemente vivida aqui no Brasil, né, e que deve estar reverberando, né? Eu, por exemplo, como mãe, e você como pai, irmã, irmão, amigo, estudante, funcionário, enfim,
Isso realmente é uma coisa que deixa uma situação de insegurança, né? No nosso coletivo. Então vamos lá. Eu vou tirar algumas cartinhas aqui. O que mais? Já mostro as cartinhas para vocês. Tem que fazer aqui num esquema diferente, porque uma hora é o vento que eu preciso tomar conta, outra hora é o tempo do vídeo, que não pode passar muito para eu conseguir fazer o upload, mas a gente vai lidando com as dificuldades, tá, gente? Não tem essa, não. Depois eu saio. Vamos. Esse aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês verem. Que maravilha, ó, dá para fazer assim. Vocês vêm aqui, já ficam vendo aqui as cartinhas. Esse aqui é um tarô que eu gosto muito, porque ele, na verdade, é uma versão desse outro aqui, uma versão não original, obviamente, mas que eu comprei só para estudar. Só que eu adoro ele, porque eu me comunico com as frases que eu escrevi nele. Então, eu vou pedir que venham algumas frases para gente. Vou deixar assim, primeiramente, porque eu vou ler essas duas primeiras cartas. A gente tem aqui no tarô do antes, ou seja, tudo o que de repente acontece antes daquela cena paralisada aqui, vou tirar uma qualquer, do Rider-Waite-Smith, né? Você vê que eu abri um 5 de espadas, que é uma carta muito de briga, uma carta muito de conflito. Olha, ela ficou aberta aqui. Não posso desconsiderar, vou deixar aqui na mesa. A gente tem a Rainha de Copas e tem a Carta do Mundo. Essa Rainha de Copas é uma rainha que eu sinto que está começando a receber algum tipo de informação. Você vê que tem um golfinho, e os golfinhos são símbolo de alegria. São símbolo de alegria, né? E esse golfinho está dando de presente para ela. As cartas começaram a voar aqui. Só um minutinho, deixa eu colocar uma coisa. Pronto. Só olhando as cartas que caíram no chão, tipo, curiosidade. Bom, essa Rainha de Copas, ela está recebendo do golfinho, que é esse símbolo de alegria, de inteligência e de inteligência emocional também, por que não? Essa taça, que é a taça que ela, no Rider-Waite-Smith, vai estar muito entretida com, vai estar dedicando toda a sua atenção a ela, né? Então, aqui é ela recebendo algum tipo de insight, algum tipo, porque a gente não sabe o que tem aqui dentro, mas algo lá do fundo, ou seja, lá debaixo das emoções, relacionado com algo muito feliz, que, ou seja, crianças, alegria, já estava vindo à tona. E eu estou ficando emocionada de falar isso, mas eu vou me conter. Já estava vindo à tona para ser olhado. E aqui eu não estou falando tipo assim, você é mãe, você tinha que ter visto isso. É a energia coletiva da gente sentir, não só no nosso próprio filho, você como mãe, eu como mãe, uma outra pessoa como pai, ou alguém de fora como observador, sentir que tem alguma coisa que não está certa, que tem alguns sentimentos que não estão sendo olhados, cuidados, né? E aqui você vê, de alguma maneira, isso já estava sendo trazido para a gente pelas águas do subconsciente, pelo inconsciente coletivo. Desculpa, eu não sou psicóloga, mas eu acho que eu posso usar essas palavras para dizer que, tipo, o nosso inconsciente, tudo aquilo que a gente não tinha muita consciência,
né? O inconsciente coletivo, tudo aquilo que a gente não tinha muito consciência enquanto coletividade. Então, eu sinto que isso foi uma coisa que é uma coisa que já estava na nossa preocupação. Isso já estava aqui. Eu vou ter que parar um minuto aqui. E aí a rainha de copas, ela já estava pegando essa informação, que é uma informação que não está vindo só daqui, está vindo do mundo. É uma coisa que já está sendo anunciada, eu estou sentindo aqui, nessas esferas mais sutis. Tá. E aí, com a Carta do Mundo, a gente sempre tem que pensar nas finalizações e nos sinais que muitas vezes os ciclos vão dando quando eles precisam terminar, e muitas vezes a gente se coloca. Lembra quando eu falei deixa fluir? Quando a gente se coloca na contramão, porque aqui na Carta do Mundo são os 4 signos fixos que tem aqui, que são os que mais têm dificuldade de terminar alguma coisa e deixar aí, né? Ou de repente até mover-se com mais facilidade. Então, eu estou pegando aqui que isso aqui são... sabe aquela coisa assim... agora eu lembrei de um negócio que vai ser engraçado, mas é legal porque vai dar uma suavizada aqui no clima. Que é assim... Tem um negócio do TikTok que é assim, minha avó que dizia, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Sabe, me veio isso porque é um negócio assim, a gente ainda vai ver muita coisa estranha acontecendo. Muita coisa que estava submersa, vindo à tona. E não adianta, a gente já sabia, a gente estava sentindo, era como se fosse assim, para mim está vindo muito uma energia de turbilhão, assim, era como se a gente sentisse que estava um turbilhão. É como se esse golfinho que estava trazendo isso aqui para a gente, já tivesse lá nas nossas águas, fazendo algum tipo de sonar, algum tipo de... Enfim, estava passando a mensagem. Não adianta eu tentar explicar as coisas assim. Eu tento fazer uma coisa meio poética, mas já estava passando a mensagem. E essa mensagem é uma mensagem que diz respeito a essa carta que eu tirei aqui do nada, só para falar do Rider-Waite, acabou saindo um 5 de espadas. 5 de espadas é muito sobre essa provocação, o bullying. Ei, você diferentão, ridículo. Ei, você que não pensa igual a mim. Sabe? Como eu não sei lidar com algo diferente do que eu penso, então eu vou dar um jeito de exterminar você, eu vou dar um jeito de calar você, eu vou dar um jeito de humilhar você. Esse é o tipo de sensação que eu tô pegando aqui, né? Então a gente já estava caminhando, já estava pegando isso. Tá. A gente já estava ouvindo. Olha a concha que eu coloquei em cima desse 5 de espadas, que tem a ver com comunicação também, né? E aqui, se vocês podem ver bem, tem essa coisa assim, tem uma pessoa que parece que está ainda puxando uma briga, sabe? Tipo, não, vem aqui, vem discutir, entendeu? E as outras pessoas, tipo, mano, não. Eu não posso, assim, acabou, eu não tenho como discutir com você, não tem argumento, ou então, não quero, sabe? Você já venceu, sabe aquelas coisas assim? E a concha que eu escolhi é justamente aquela concha que, se a gente colocar aqui no ouvido, a gente escuta meio que o barulho do mar. O barulho do mar. O barulho das nossas emoções mais profundas. Tudo bem que eu estou cercada de concha, mas a única concha que faz barulhinho do mar aqui é essa. Que, aliás, foi um presente de aniversário que eu recebi da própria natureza. Enfim.
Nós ainda temos essas cartinhas aqui, que são aquelas cartas que se comunicam com frases, mas eu preciso mostrar uma coisa para vocês, que quando eu fui ajeitar as cartas, essa carta fez isso, para me mostrar o que estava embaixo. Ela deu uma escorregadinha e me mostrou a sacerdotisa aqui embaixo. A sacerdotisa que sente, recebe as mensagens, mas não fala. E ó, não fala por quê? Porque tem também um ás de espadas atrás dela. Ela não está falando, ela sabe, mas ela não fala. A sacerdotisa, ela mantém segredos. Mantém verdades ocultas, muitas vezes. Embaixo desse... agora eu vou... É tipo assim, vou cavando. Até onde eu senti que deu. Mas é assim, olha. Aqui, ó. Essas brigas, esse bullying, tudo isso era uma coisa que a gente já estava assim, a gente sabe. A gente sabe. A gente sabe muitas vezes que alguém que a gente conhece faz, a gente sabe muitas vezes que alguém que a gente conhece sofre. Mas a gente muitas vezes mantém o segredo. Mantém o segredo. Eu estou vendo essa carta do imperador aqui como não como uma figura paterna benévola, benevolente, bacana, não, mas como um patriarcado, uma imagem de masculinidade opressora que está por trás dessa verdade, né? Que é aquela coisa, homem não chora, sabe? Eu sou imbrochável. Sabe essas coisas, gente? Não me façam dar nome aos bois. E aí a gente tem os conselhos finais. A lua aqui embaixo. A lua que é nossos medos, nosso inconsciente, tudo aquilo que é ilusão, tudo aquilo que é roubada, tudo aquilo que é projeção da nossa cabeça, tudo aquilo que é medo, tudo isso aqui. Então, a primeira coisa que eu li aqui, confia nos teus instintos. A segunda, isso é uma experiência espiritual, e putz, que experiência espiritual difícil. Nós vamos estar devastados em breve. É uma situação muito devastadora que a gente vai passar. Mas é uma situação que é um processo de cura geral, que talvez a gente precise observar. Olha que difícil. Acho que eu nunca fiz uma leitura tão difícil, gente. E eu aqui, tipo assim, vamos ver o que os nossos sonhos estão dizendo. Porém, olha que delícia, o sol. O sol traz realidade, traz clareza. Tudo isso que está acontecendo à nossa volta vai perguntar assim, o que é felicidade para você? O que é felicidade para você? Porque eu acho que na base de todo bullying, lembrando que eu não sou psicóloga, só sou uma pessoa vivida. Na base de todo bullying, na base de toda implicância, na base de toda maldade, né? Tem um sofrimento prévio, tem uma criança ferida, né? Então, assim, bom, vamos lá. A verdade vai fazer com que a gente fique realmente devastado, porém, é preciso que a gente olhe para isso, não só no outro, não só no noticiário, mas dentro da gente também, né? O que na gente vibra isso, o que na gente ainda dá abrigo para algum tipo de violência ou algum tipo de... Não digo nem a nossa própria violência, mas algum tipo de acolhimento para a violência do outro. E
Para mim é como se fosse assim, a verdade vos libertará. Porém, no processo, a gente vai ver coisa que vai realmente deixar a gente bastante triste, bastante devastado. Porém, para que as nossas mentes se expandam, para que a gente possa enxergar a luz, para que a gente possa enxergar a verdade. Lembra essa aqui que eu mostrei, abaixo dos 5 de paus, que assim, é como se a sacerdotisa estivesse sentada em cima da verdade, sem poder revelar, porque sente uma opressão. Isso já está num processo de ebulição, isso já está vindo, Eu vou tirar uma última carta para essa parte. Pagem de paus. Pagem de paus, nossas crianças criativas, as nossas crianças que adoram explorar coisas novas, curiosas diante do mundo, curiosas diante das possibilidades que as esperam. Essa é uma energia ótima. Eu falo que muitas vezes, assim, essa carta principalmente tem energia para mim do skatista. E olha que curioso. Essa noite eu acordei às 3h03. Eu acordei às 3h03 da manhã. E aí eu vim para cá, para essa área, que é uma área que aqui atrás tem uma praça. E essa praça é uma praça onde tem aquelas pistas de skate. E eu ia falar justamente que essa aqui é a carta dos skatistas para mim. Porque é a carta daquele pajem, daquela energia juvenil que treina. Tem uma paixão tão grande pelo skate que não consegue largar o skate. Está ali treinando para conseguir fazer um determinado tipo de manobra. Está ali treinando para sempre se superar de alguma maneira. Está ali treinando para sempre usar o skate de uma maneira ainda mais criativa. Bom, essa é a energia que eu senti. Só que quando eu acordei às 3h03, sem saber, eu vim para cá, para a área, pegar um ventinho, porque na verdade eu acordei por causa de mosquito. Então eu taquei ali um pouquinho de um cheirinho ali para os mosquitos irem embora e vim dar uma volta aqui para pegar esse ventinho gostoso que balança o cabelo. E eu escutei na praça um skatista às 3h03 da manhã, treinando manobra, um só. Dava para perceber que era um só. Ele subia na rampa, pá, batia o skate e descia. Subia na rampa, pá, batia o skate e descia. Olha a mensagem canalizada que eu recebi já antes de abrir as cartas. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, gente, esse cara é muito louco por skate. Porque imagina, às 3 da manhã, não tem medo de estar numa praça, uma praça gigante, vazia, sem nada, né? Tipo, a confiança dessa pessoa que ele está absolutamente protegido enquanto está se dedicando à sua paixão. Foi a sensação que eu tive. Uma sensação de você não precisa se preocupar com essa pessoa que está lá. Ela está absolutamente protegida. Ela confia, ela tem uma confiança, ela tem uma ligação tão profunda com a paixão que a move, que tudo em volta dela se organiza para que ela possa se dedicar a essa paixão. Então, quando vem esse pajem aqui, é um conselho de nutrição. O que nós, no outro, nos nossos descendentes, a gente pode nutrir para que a criatividade, para que esse fogo, muitas vezes até essa vontade de experimentar coisas físicas, como o skate, que vai, pá, bate e volta,
seja estimulada. Então, tipo, esportes, artes marciais. Aqui você vê que tá jogando o símbolo do paus para cima, como se fosse um malabar, sabe? Estimular a criatividade, dar vazão para a criatividade, ao invés de bloquear, ao invés de suprimir, para que toda essa violência latente que existe no fogo possa ser bem canalizada para algo criativo, benéfico para todos, não só para a pessoa que está ali. Porque esse skatista que estava lá na praça às 3h03 da manhã me deu uma super lição. Mesmo às 3h03, mesmo sem saber que ele iria aparecer aqui de novo na leitura. Ele me deu essa lição de, pô, mas por que você está preocupada com ele? Ele está absolutamente protegido. Então, vamos nutrir em nós o melhor da energia do fogo e nos prepararmos para saber lidar com muito do poder devastador que esse fogo tem também. É isso. Eu vou fazer uma pausa grande. Acho que eu vou, inclusive, dar um mergulho no mapa, descarregar isso e voltar. Antes do banho de mar, eu fui buscar ali no chão as cartas que tinham caído. Lembra que o vento bateu aqui e várias cartas foram para o chão? Na verdade, foram 2 só. A primeira, que caiu aberta, eu conseguia ver ela aqui, bem... Olha como ela caiu na quina de uma porta. E caiu assim, aberta. Fire up your ideas, é o que eu escrevi aqui. Dê força às suas ideias. Lembra lá daquele página que eu estava falando? Precisamos descobrir uma paixão que possa ser nutrida, uma paixão para onde direcionar todo esse fogo. Lembra disso? E aí, como ela caiu ali na porta, é tipo, abra a porta para alguma coisa nova na sua vida. Porque o Ás de Paus é isso, é a chegada de algo novo, de uma inspiração nova, de uma força potente, de coragem, de energia, yang. E a carta da justiça era a que tinha caído com essa parte para baixo. E aí as duas estão falando assim para mim, olha, é como se estivesse nas nossas mãos, a gente abrir uma porta para um futuro mais criativo, mais justo. Porque muitas vezes, olha só, muitas vezes a gente terceiriza para a justiça, para o governo, para a prefeitura, para a pessoa que toma conta do lugar onde você está morando, sei lá, síndico. A gente terceiriza coisas que a gente poderia estar fazendo, que na verdade a gente deveria estar fazendo, né? Então, eu escrevi nessa carta, tipo assim, deixe que eu julgue isso, porque é uma coisa assim, de você também saber julgar aquilo que você está recebendo em troca, para você saber exatamente aquilo que você plantou, porque no processo entre botar semente no chão e você colher agora, pode ser que você tenha se distraído da sua sementinha e a tua plantação foi invadida por várias plantas que não são sua. Erva daninha. Eu não queria falar erva daninha, porque eu não acredito muito nisso. Mas, enfim. Né? As consequências dos nossos atos. A justiça é muito isso. Está escrito aqui. Consequência dos nossos atos. Vamos lidar com as consequências dos nossos atos. Tá, beleza. Acabou essa parte, tá, gente? Acabou essa parte. Já já a gente vai
selecionar 3 leituras aqui, 3 números, você escolhe pelo número e a gente vai fazer a leitura daqui a pouco. Beijos! Pergunta se a gente inventa uma coisa dessas. 0. Primeiro número, foi esse que vocês viram. Pulou para lá, inclusive ele meio que parece que deu uma rachadinha. Mas não. Tudo isso faz muito sentido, né? Diante daquilo que a gente falou, do 3, 0, 3, vocês lembram disso? Que o 0 é um potencial. O 0 é o louco, é uma energia pronta para ser alguma coisa, mas no momento é só uma energia que tem potencial para ser, mas ainda não é. Vamos lá. Opa, pulou uma outra aqui. 5. E 4. Ok. Vamos lá. Então, a primeira leitura, o 0. A segunda leitura, 5. E a terceira leitura, 4. Você pode escolher pelo número, você pode escolher pela sensação, você pode escolher mais do que uma. O importante aqui nesse momento é você realmente se conectar com a intuição. Então, deixa a intuição rolar e eu te espero na sua leitura. Vamos começar então a leitura para quem escolheu o 0, que foi aquela pedrinha que pulou do saquinho e foi parar lá no chãozinho, fazendo um estardalhacinho. Vamos ver então o que é que os seus sonhos e os sinais que você anda vendo ultimamente estão tentando comunicar para você. Quatro de ouros, 2 de ouros, 3 de espadas e 2 de espadas. Existe uma situação a qual você está se apegando. Esse apego está fazendo com que você faça um esforço danado para harmonizar a sua vida, porque, na verdade, esse apego está causando um desequilíbrio. Então, assim, é como se, ao você agarrar muito uma coisa, você acabasse perdendo o próprio equilíbrio e o equilíbrio dessa coisa que você está agarrando. Acho que é mais ou menos isso. E a consequência disso, dor, perda, sensação de fracasso, 3 de espadas. Mas muito, esse 3 de espadas é muito aquele desespero, muitas vezes, de você ter percebido que você poderia ter evitado algum tipo de situação, ou, muitas vezes, aquela sensação de que você, agindo de maneira diferente, transforma o sofrimento em algo opcional. Porque esse sofrimento é um sofrimento mental, é um sofrimento que muitas vezes ele acontece por a gente pensar quando é para a gente sentir e vice-versa, tá? Quando a gente confunde os canais, né? E isso está trazendo você para uma situação de encruzilhada. Então, se você está se sentindo, se você de repente está sonhando com estradas em que você muitas vezes precisa escolher um caminho, você está indeciso. Se você está sonhando muitas vezes com pássaros que aparecem e vêm dar sinais para você. Se você está sonhando muitas vezes com bolsas, malas, casas onde você já morou antigamente, se estão vindo do passado, muitas vezes, relacionamentos, situações, você está sonhando com pessoas, de repente, que participaram de ocasiões na sua vida em que você estava numa situação difícil, tá? Tudo isso está sinalizando para você
o seguinte. O mundo e os 6 de espadas. Para mim está muito claro aqui que existe uma nova fase que você está começando com o mundo. Inclusive, todas essas mensagens que você pode estar recebendo nos seus sonhos têm a ver com uma viagem que você precisa fazer. Nessa viagem, para que você possa fazer essa viagem, para que você possa, com essa viagem, começar um novo ciclo na sua vida, tem algumas coisas que você precisa deixar para trás, e essas coisas elas estão no campo do mental. Quando o 6 de espadas parte, quando ele entra lá no barquinho para cruzar aquele rio, que aqui está sendo mostrado de maneira metafórica, com essas imagens de alguém meio que ajudando um processo de evolução, ajudando um processo de cruzar dificuldades, né? Eu sinto que tudo isso que você tem sonhado está apontando para um processo interno que está acontecendo e aí para mim é como se fosse assim um inventário de toda uma vida. É como se tivesse vindo coisas assim da infância, como se tivesse vindo coisas da adolescência, da vida adulta, não importa. Estão vindo coisas de outras vidas, sejam elas passadas, paralelas, enfim. E com tudo isso, é um processamento engraçado, que eu estou com vontade de falar para vocês assim, é como se vocês se sentissem constantemente no saguão de um aeroporto à espera do voo, mas nunca embarcando nesse avião. E isso tem uma energia tão parecida com o zero, né? O zero como potência, como nulidade também, como ser tudo e, ao mesmo tempo, ser nada. Se alguém está nesse portão de embarque e não se sente ainda, ou ainda não teve o chamado para, de fato, embarcar em outra coisa, pode ser muito frustrante isso. Então, eu imagino que você, inclusive, pode estar tendo aí alguns sonhos meio que repetitivos, de situações que se repetem, porque são justamente essas situações que se repetem nos sonhos que você precisa soltar para que você possa ir em frente. Tá? Deixa eu pegar uma cartinha aqui agora da folha do chá. 2, tá. 1, 2. A primeira, buquê. Cumprimentos de um admirador, admiradore, tá? Cumprimentos. Tem alguém que admira você, admira o seu processo, admira o que você faz, admira você fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, não importa. Tá? Rola uma admiração aqui. E a outra carta, olha só que incrível. Vacation. Férias, que é essa carta da pipa. Então, lembra que eu falei da coisa do saguão no aeroporto? Eu sinto que todos esses sinais aqui estão mostrando para você que você está passando, você vai passar para uma fase da sua vida. Deixa eu até pegar aqui o tarô do After para a gente entender um pouco melhor. Você vai estar passando por uma fase, meu ouvido, rapidão. Você vai estar passando por uma fase para uma nova fase da sua vida em que você vai começar a curtir mais a vida, como se você estivesse em férias. Vamos lá. O que mais? Me fala mais um pouco aqui do que são essas mensagens, de como que elas vão se manifestar no futuro.
Já adorei a primeira carta que eu vi aqui, mas eu vi que saíram duas. Vamos lá. A primeira carta é um 7 de copas. E eu gosto muito desse 7 de copas, porque esse 7 de copas ele significa você tendo discernimento de saber o que é ilusório e o que é de verdade e aproveitando aquilo que é a sua verdadeira chance de não só de felicidade, de contentamento pessoal, mas também de realização. Tá? É você pegando uma oportunidade, você descobrindo onde é que estão as verdadeiras boas oportunidades. E olha que coisa, esse 7 veio invertido, e eu não estou trabalhando com esse tarô invertido. Então ele veio aqui para sinalizar alguma coisa. 7 de paus, principalmente aqui nesse tarô aqui, que é o tarô do depois, é tipo, cara, não adiantou conversar, o negócio evoluiu para uma briga feia. Só que, veja bem, veio invertida. Então eu sinto que muitos dos seus conflitos internos que se manifestam muitas vezes em sonhos, muitas vezes em se sentir cheio, repletos de potencial, mas sem saber exatamente onde aplicar. Isso no futuro não vai ser mais algo que vai te perturbar, não vai ser mais algo que você vai sentir que você está lutando contra a maré. Não, vai ser algo que você vai perceber exatamente o que você tem a fazer. Eu empolguei e engasguei aqui. O que você tem a fazer, e isso vai se dar de uma maneira muito fluida, porque você não vai precisar brigar pelo que é seu, tá? Então vamos só dar uma recapitulada antes de fechar aqui para você. Toda aquela sensação de que existe um apego e esse apego está me desequilibrando porque tem coisas no passado que eu preciso soltar para poder escolher um novo caminho, mas eu ainda não me sinto leve o suficiente para fazer essa travessia e iniciar uma nova jornada. Porém, eu sinto muitas vezes com a admiração de outras pessoas, mesmo que eu ainda não esteja explorando todo o meu potencial, com a admiração de outras pessoas, eu sinto o meu merecimento, eu sinto que eu mereço a vida que eu envisiono aqui para mim. E quando eu quando eu resolver essas questões todas, não estou dizendo que vai ser assim, mas eu estou dizendo, quando eu resolver essas questões todas, vai ser tão bom, porque eu vou ter tanta clareza dos meus sentimentos e daquilo que eu quero, daquilo que eu valorizo. Eu não vou mais precisar brigar com nada, nem com o mundo, nem comigo. Tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado da leitura. Se você não viu a leitura geral, eu recomendo, porque é algo que, né, a gente sempre precisa estar vibrando em comunidade, né? A gente sempre precisa estar vibrando, não, a gente vibra em comunidade. Então, a gente sabendo o que está, né, afetando a gente em volta, a gente sabe melhor lidar também com aquilo que muitas vezes está afetando a gente por dentro e a gente não entende. Então, volta lá, se você ainda não viu, volta lá, assiste, que é bastante importante essa mensagem do apanhador dos sonhos aqui. Lembre-se de deixar o joinha para mim, é muito, muito, muito importante. Gente, eu preciso voltar a monetizar esses vídeos aqui, porque eu perdi completamente a mão desse YouTube. Então, deixem like, compartilhem, me deem essa mão, tá? E eu faço leituras particulares. Se interessar, tem um link aqui embaixo no box de descrição do vídeo. Beijos. Vamos fazer agora a leitura para quem escolheu o número 5. Vamos perguntar aqui ao tarô o que é que os seus sonhos e os sinais que você anda vendo estão querendo comunicar para você. Então vamos lá. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês verem eu embaralhando e tirando as cartas. Uou! A coisa tá meio desorganizada, né? Mas saiu aqui uma temperança, e a temperança é da constelação do 5, né? Que a temperança é 14, 1 mais 5, 1 mais 4, 5, né? A temperança é a
fiel da balança aí na energia do Hierofante. Mas vamos lá. E o Hierofante é o 5. Então, por favor, quais são os... O que é que os sinais e os sonhos, e quem escolheu o número 5, está vendo e tendo, o que eles querem dizer? Viraram 2 cartas aqui. Agora pulou isso aqui. Vamos deixar cair. As 2 primeiras cartas que caíram, primeiro 5 de copas e em seguida 4 de copas. Na verdade, o 4 de copas estava encobrindo aqui um 5 de copas. O que está me falando isso aqui? Os sinais, muito provavelmente, estão falando de um momento em que você está se preparando para curar algum processo sentimental na sua vida. Mas, no momento, talvez você não esteja querendo ver o caminho para essa cura, para essa liberação, tá? Então, por isso que os sonhos talvez estejam mostrando para você. Essa liberação tem a ver com a energia do diabo, tá? A energia do diabo que fala de vícios, de relações tóxicas, de amarras de qualquer tipo. Tem um 10 de copas aqui, que fala também bastante sobre vida familiar, uma estabilidade e um amor que rege a vida familiar ou a vida com amigos. 7 de ouros, que fala sobre colocar a energia em algo e ver isso crescer. 2 de paus, planejamento do futuro, planejamento de novas metas, talvez, inclusive viagens que talvez você queira fazer, coisas novas que você queira tentar e que você... É um olhar pela janela e ver o que está disponível para você. A sacerdotisa, já vou falar dela. E a torre. Perdão. Só um minutinho, deixa eu beber uma água. Como vieram 8 cartas, eu vou separar. Nossa, vou separar aqui 4 e 4 para a gente conversar. Até porque quando eu coloquei uma embaixo da outra fez tanto sentido, tá? O que é que os seus sonhos e sinais estão tentando mostrar para você? Que por mais que você finja que você não está vendo, ou tente, quando você está consciente, evitar fazer algum tipo de olhar interno para as suas próprias emoções, me veio aqui uma palavra e fugiu, desintoxicar certas emoções. Estou sentindo uma coisa tipo assim, não, isso é uma emoção que me faz mal, eu preciso soltar. Então, talvez você esteja prese a um relacionamento do passado que, apesar de ter tido momentos felizes, mas também tinha talvez uma codependência, um relacionamento onde alguém tinha mais poder do que você, ou até você também poderia ser uma pessoa mais manipuladora, porque, né, a gente veio aqui para experimentar a dualidade. E daí eu sinto que, assim, tem um preparo sendo feito para que você saiba, numa próxima etapa, quando você estiver pensando onde você vai colocar a sua força, colocar a sua energia, colocar a sua intenção, com a sacerdotisa aqui, que você foque na força de saber que
você quer que as coisas sejam sólidas, porém não estanques. Essa torre aqui, embaixo da carta da família, ela está falando que o mais importante não é aquilo que nos amarra, é aquilo que está na base. Então tem algum tipo de sensação de afastamento, talvez, de pessoas queridas, ou porque elas já não estão mais nessa dimensão, ou porque você está em outro lugar, estão distantes geograficamente. O que mais que está vindo disso? Por favor, que eu perdi o fio da meada. Sim, exato. Que a energia, espaço, tempo, essas coisas já não são mais como a gente imaginava antes. Então a gente tem como estabelecer novas bases de relacionamento que não tenham como pré-requisito aprisionar alguém. Então, tá. Acho que agora eu tenho a capacidade de fazer um resumo aqui, até porque saíram muitas cartas, né? Seus sonhos estão mostrando que você está passando por um processo de depuração sentimental, de muita toxicidade emocional, para preparar o caminho para você entender a felicidade de uma outra maneira, para você entender que a felicidade é aquilo que você projeta que ela vá ser, aquilo que você deseja vivenciar do fundo do seu coração é aquilo que é a felicidade. Só que isso não precisa ser uma coisa para sempre, aliança no dedo, assina um contrato, enfim. Eu estou sentindo aqui que tem uma coisa de segurança que é atrelada a uma possessividade que está sendo trabalhada. Então é como se fosse assim, eu estou nos meus sonhos, quando os meus símbolos me trazem situações onde eu possa me ver fazendo aquilo que eu preciso curar. É isso, espera aí. Vamos ver o que mais. O que mais que os sonhos e sinais estão sendo captados, enviados para quem escolheu o número 5, que é um número de liberdade, vamos lembrar, né? Um número de liberdade. O que isso está sendo? Quais são os sinais? Eita, parceria vista, hein? Parceria vista. E da maneira como ela caiu em cima do 5 de copas e do diabo, é tipo assim, é uma parceria para curar de vez as suas mágoas e os seus relacionamentos anteriores. É como se você estivesse nos sonhos preparando, limpando a casa para receber um novo amor. Olha que coisa bonita, que mensagem linda. Eu vou pegar agora mais 2 conselhinhos aqui para vocês do oráculo da folha do chá. Target, ou seja, alvo, uma pessoa orientada a atingir objetivos. Eu vejo que você, todo esse trabalho que está acontecendo aí no seu subconsciente ou no inconsciente, não sei exatamente onde, todo esse trabalho que está acontecendo quando você está dormindo é para preparar você para fazer escolhas melhores e com essas escolhas melhores, inclusive, escolher melhor parcerias e alvos. Alvos no sentido de o que eu desejo alcançar, não precisa ser exatamente uma coisa, não precisa ser, mas assim, o que eu desejo alcançar, num conceito mais amplo.
E bandeira. Não se tente abaixar os seus padrões. E aí, sim, eu sinto que em toda essa... Deixa eu até mostrar as cartas aqui de novo. Vamos lá. Em toda essa conjunção de aspectos que estão sendo trabalhados para você no sonho, que estão limpando as suas memórias emocionais, as suas mágoas, os seus relacionamentos, as coisas, até os vícios do passado, de repente, que estão aí para construir uma pessoa mais voltada a experimentar coisas novas, mais atenta à sua própria intuição e também mais atenta às relações de uma maneira um pouco mais livres, uma nova visão de como as relações podem ou devem ser. E aí, esse 2 de copas são as novas parcerias que estão vindo aí para você. Todos esses sonhos estão dizendo para você que é como se você estivesse montando esse alvo, aquilo que você deseja obter, a pessoa com quem você deseja se relacionar, por exemplo. Como se você estivesse montando aqui, né? Para achar esse par, esse 2 de copas, essa sincronia, né? Só que, veja bem, não o faça antes de estar absolutamente se sentindo na hora para fazer isso. Por quê? Porque, de repente, se a gente faz antes do tempo, por conta de uma impaciência ou por conta, às vezes, de não me aguento mais, os padrões podem abaixar e a gente pode cair naquela energia do relacionamento com o diabo que está sendo processado. Então, assim, também tem um chamado aqui para que você se mantenha fiel a si mesmo, antes de mais nada, tá? Leitura super bonita, achei lindo toda a mensagem que veio para você aqui dessa cura emocional. Se você gostou, deixa o like. Saiba que eu faço leituras particulares, então se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui no box de descrição do vídeo, que tem um link para entrar em contato comigo. Se você ainda não assinou o canal, vou pedir para você assinar o canal e fazer um fuzuê qualquer aqui nos comentários para dar uma chacoalhada aqui na energia do canal e a gente voltar a atingir mais pessoas. Se inscreve se você não está inscrito, assina o sininho, porque o conteúdo vai estar aqui segunda, quarta e sexta, e algumas surpresinhas aí, uns shorts, de repente, durante a semana, tá bom? Então, fique atento, beleza? Um beijo. Oi, você que escolheu o número 4. Vamos dar uma olhadinha agora com o tarô. O que os seus sonhos e os sinais que você anda vendo estão tentando lhe dizer? Eu digo sonhos e sinais porque algumas pessoas lembram dos sonhos, outras não, só veem os sinais lá fora, né? Então, vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho e você vê as cartas. Vamos lá. Vamos perguntar para o tarô o que é que os seus sonhos e sinais que tem visto estão querendo dizer. Essa carta ficou presa aqui, é um 6 de copas, questões do passado, crianças, caiu um bolão aqui. Isso aconteceu na leitura anterior também, caiu um bolão, assim, caiu uma primeira carta, depois caiu um bolão. Bom, vamos lá. 6 de copas. 6 de copas é aquela carta que fala sobre aquela sensação de proteção que, de repente, a gente tinha lá no passado. Ou um ideal de passado, de repente, aquela na minha infância tudo era lindo, sabe? Então, talvez você esteja trazendo, processando, talvez não, com certeza, seus sonhos, você está processando muitas memórias da infância. Pode ser que você não se veja como uma criança, pode ser que você se veja como adulto, pode ser que você não se veja vivendo
situações de criança ou situações que você viveu quando criança. Pode ser que você se veja vivendo situações agora adultas, mas que te remetem a uma situação de criança. Por que eu estou falando isso? Porque a grande rainha, a grande mãe amorosa, intuitiva, que lê nos olhos, na aura, na energia dos filhos e filhas, o que está acontecendo em seus corações, que é a rainha de copas, apareceu aqui. Então, a rainha de copas, em seguida veio a rainha de espadas embaixo. E na mesma hora eu pensei assim, ó, a rainha de copas está fazendo o serviço que a rainha de espadas não faz, porque a rainha de espadas ela é muito racional, muito cartesiana, entendeu? Então, eu sinto que você está processando coisas aqui nos sonhos ou nos sinais que você está prestando atenção, que estão aparecendo para você. Você está processando coisas que é como se você tivesse arquivado, sabe? Tipo, não falo mais nisso. E aí é como se você tivesse trancado, porque tá vendo que aqui nessa carta tem o símbolo de copas, que é o símbolo do sentimento, que é essa tigela aqui nesse deck, tá tipo que numa prisãozinha ali, tá num cercadinho, entendeu? Então, isso para mim dá muito uma sensação de que é como se você tivesse guardado determinados sentimentos, agido de uma maneira muito prática em alguma situação da sua vida, talvez na infância você tenha guardado alguma coisa, fingido que as coisas não aconteceram com você, talvez. E hoje, mesmo hoje, você não consegue lidar porque aquilo está guardado e você nem lembra onde foi que você guardou. Então você precisa do sonho, você precisa dos sinais que a gente vai se programando mesmo, sem saber, para você poder saber, porque isso deve estar uma coisa que está te pinicando, né? E 7 de copas, nossa, tem o rei de copas aqui, hein? E o cavaleiro de paus, tá? Como a gente teve 6 cartas, eu vou colocá-las aqui, ó, uma embaixo da outra. E que surpresa! Não há surpresa, na verdade. É assim. Aqui embaixo do 6 de copas, o 7 de copas. Embaixo da rainha de copas, o rei de copas. Embaixo da rainha de espadas, o cavaleiro de paus. Então aqui esses sonhos, esses sinais, eles estão mostrando para você que mesmo que você conscientemente ou até mesmo na terapia não consiga acessar determinadas emoções que estão foram guardadas há tanto tempo que você nem se lembra mais delas, isso de alguma maneira está sendo trazido para você olhar com o 7 de copas. Você está olhando, você está observando o que tem por baixo de tudo isso. Então, a cada vez que você sonha com alguma coisa, é como se você destampasse alguma situação e descobrisse ali algum tipo de sentimento, algum tipo de trauma, algum tipo de tristeza mesmo que você precise processar. E você vê o rei de copas embaixo da rainha de copas. Isso tudo está acontecendo para que você consiga ter equilíbrio emocional. 4 é equilíbrio. 4 é equilíbrio. Veio o rei e a rainha plenamente em sintonia com os próprios sentimentos. Eles não estão barrando nada. Eles não estão escondendo os sentimentos. Eles estão sentindo e deixando que flua. Tá? Aprendendo com essas coisas, mas sem se apegar a essas coisas, nem as felicidades, nem as tristezas, né? E embaixo aqui dessa rainha de espadas, que está meio que escondendo as próprias emoções, tem um cavaleiro de paus aqui, tipo, querendo tocar fogo no parquinho, sair por aí vivendo altas aventuras.
Mas é um cavaleiro que está numa insegurança, que é uma insegurança que tem lá do passado que está sendo trabalhada. Entendeu? Vamos dar uma olhada um pouquinho nessa energia de cavaleiro aqui. Só um minutinho. Esse cavaleiro de paus está tão cheio de paixão, está tão cheio de inspiração, está querendo manifestar tantas coisas lindas. Vamos perguntar qual é a energia. O que está por trás, o que está sendo aí curado, né, nessa infância, de repente nessa falta de confiança, para que esse cavaleiro possa atingir todo o seu potencial. Vamos lá. Em relação a esse cavaleiro aqui, que eu sinto que tem mesmo muito a dizer sobre os sonhos e os sinais, né? O que mais pode ser dito? O que mais que esses sinais estão dizendo a respeito? Pera, acho que eu não estou formulando a pergunta direito. Me explica, simples, me explica o cavaleiro de paus. Esse cavaleiro de paus está querendo sair para o mundo, está querendo viajar, está querendo fazer coisas, está querendo se expandir, está querendo viver, iniciar uma fase, sair de uma fase para começar outra, com mais estabilidade, mas essa estabilidade não é uma estabilidade de local, estar no mesmo local, não, é uma estabilidade aqui dentro. Eu estou sentindo que é como se fosse assim... O meu coração é a minha casa. Então, se eu estiver bem no meu coração, eu estou bem em qualquer lugar. E eu acho que é isso que está sendo trabalhado aqui para você. Porque talvez você tenha questões relacionadas à sua casa ou o ambiente familiar em que você foi criado, criada, criade, que trazem, de repente, ou uma instabilidade ou uma estabilidade muito grande que faz com que, às vezes, você, tanto por um lado quanto por outro, não vá atrás dos seus sonhos. Mais um pouco. Me fala mais um pouco sobre essas mensagens, sobre o que esses sonhos e sinais estão querendo apontar para quem escolheu o número 4. As de paus. As de paus é tipo tocar fogo nas próprias ideias, acreditar nas próprias ideias. As de paus é encontrar o sentido na inspiração em si. O sentido de viver na própria inspiração. É tipo criar porque você sabe que você pode criar. É uma liberdade tão grande que eu estou sentindo aqui nesse As de paus, porque ele está vindo muito para conversar com esse cavaleiro de paus. Tem muita criatividade querendo sair, muita criatividade, muita. Deixa eu perguntar um pouco mais como que essa criatividade pode sair? Como é que ela vai ser canalizada? 10 de copas. 10 de copas. Na sua felicidade, na sua felicidade familiar, na família que você criar para si ou na família na qual você nasceu. Então, por exemplo, aqui tem duas situações. Se você, por exemplo, teve um relacionamento mais ou menos com a sua família da infância e chegou à vida adulta com um relacionamento ok, isso quer dizer que assim, você indo atrás dos seus sonhos, você curando essas questões do passado, indo atrás daquilo que de fato faz com que você se sinta relevante, sabe? Isso vai trazer felicidade para você, e trazendo felicidade para você, traz felicidade para as pessoas que te amam. Mas, ao mesmo tempo, também, eu sinto que tem muito contentamento a ser vivido.
contentamento, porque esse cavaleiro, principalmente, que é um cavaleiro aqui, que é uma mulher, assim, eu gosto de pensar que ela está num ritual, ela com ela, e a fogueira que ela criou, e o cavalo que está solto nela, ela soltou o cavalo dela, entendeu? Ela não prende, ele não está selado, ele não está preso num poste, ele está solto, é pura liberdade, tá? Liberdade de poder ir para onde quer e se expressar da maneira como você bem quiser. Eu sinto sempre nesse cavaleiro uma coisa assim de ser muito atraente, sabe, de chamar a atenção, de repente aquela pessoa que tem um magnetismo mesmo, tá? Então, também tem muito da sua autoconfiança para sair daí, desses processos de cura que estão sendo trabalhados no seu sonho. E pode crer que você vai se sentir muito bem com tudo isso. Quando tudo isso finalmente fizer sentido para você, a estabilidade emocional, esse rei e essa rainha aqui com o 4. Eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Saiba que eu faço leituras particulares, então tem aí um link aqui no box de descrição do vídeo para entrar em contato comigo, caso seja o seu caso, você deseje fazer uma leitura. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like, deixa um comentário, ajuda o canal a crescer, porque o canal ficou parado 1 ano e tá cheio de teia de aranha. Bora limpar juntos, tá bom? Beijos!